Irmãos, a gente vê pouca vantagem em usar máscara, né? Assim, depois de tanto tempo usando. Não estou falando da questão da saúde, não, né? Na questão da vida mesmo, né? A gente fica assim, mas eu vejo mais vantagens em usar máscara. Então, uma das vantagens que eu vejo é que eu posso falar sozinho na rua, assim, direto. Falo sozinho e tal, vou andando falando. E ninguém está vendo que eu estou falando sozinho, beleza? Pô, isso já é bom, né? Porque o pessoal já olhava assim, tipo, pô, maluco ali, eu no ponto de ônibus assim, falando sozinho. Cara, isso é bom demais, né? Eu posso fazer até umas orações também assim, de repente a pessoa não está ali ouvindo, né? Eu estou aqui orando, eu, Jesus e tal. Mas tem uma outra vantagem também que eu já reparei, né? Não sei se vocês repararam. A saúde bucal das pessoas melhorou plenamente depois dessa pandemia e desse uso de máscara. Já reparou? Daqui a 10 anos, vocês podem ter certeza, os dentistas não vão ter pacientes nos consultórios. Por quê? Porque antes a pessoa até esquecia de escovar os dentes. Mas agora com a máscara, a pessoa tem que sentir o próprio cheiro, beleza? Então, meu irmão, pô, a gente escova direitinho, vai por grupo, né? 5 escovadas em cada grupo de dentes ali, toda a nossa dentição, né? Plena e bonita. E tá tudo dando certo. Fora brincadeira, galera, a gente não tem como se colocar de máscaras diante de Deus. Você já reparou isso? Pô, por mais que você esteja de máscara aí, cara, Deus conhece teu coração, conhece plenamente teu coração. Os grandes homens de Deus e mulheres de Deus repararam isso, assim, que não dava para a gente se colocar de máscaras diante de Deus, né? Não há maquiagem que possa distrair a visão que Deus tem pela nossa vida, que é uma visão totalmente perfeita, né, e plena. E Deus conhece as nossas falhas, né? Algo que eu acho assim muito incrível na Bíblia, assim, interessantíssimo, é que esse texto mostra as falhas de todo mundo, assim, né? Tanto as nossas quanto dos heróis da fé, por exemplo. Você pega aquela galeria dos heróis da fé lá, Hebreus 11, cara, todo mundo falhou, todo mundo cometeu vários erros, e muitos mesmo, né? A Bíblia não esconde isso, por isso a Bíblia é tão verdadeira, né? Ela não esconde a falha de ninguém, nem dos grandes heróis da fé. Hoje a gente vai ver um texto de um homem assim, que teve a vida separada por Deus e para Deus. Ele teve a sua história contada antes dele mesmo nascer. Imagina a importância disso, assim, alguém profetizar 700 anos antes de você nascer, que você nasceria e que você prepararia os caminhos do Senhor, assim. Apesar disso, esse homem vai se enfraquecer. A gente vai ver um momento em que ele vai realmente fraquejar, assim, na fé. Mas a gente vai ver a resposta de Jesus, que é totalmente diferente das nossas respostas. E como que essa história traz lições para as nossas vidas. Você entende também que Jesus fez mais coisas do que estão registradas nesse livro, né? O que está registrado aqui foi escolhido pelo Espírito Santo para que estivesse aqui. Então é realmente algo muito importante para a gente viver perto de Deus. É o que a gente vai tentar fazer a partir dessa noite. Amém? Vocês estão com o texto aí posicionado? Lucas capítulo 7, verso 18 até o verso 23. O que está acontecendo no Evangelho de Lucas até o capítulo 7, né? Lucas vai registrar a história de Jesus desde que ele é pequenininho, na verdade antes mesmo dele nascer. E você vê 2 histórias paralelas até um determinado momento, né? Você vê João Batista caminhando, né, com Jesus, apresentando o caminho ali para Jesus, né? E a gente vê Jesus crescendo, né? Então ele ainda na infância, depois ele já sendo batizado por João Batista, enfrentando as tentações, Jesus pregando o Evangelho. O Evangelho, em parte, né, é uma continuação da mensagem de João Batista. João Batista diz: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. A gente ouviu isso, né? Agora, né, o reino de Deus está próximo. Cara, Jesus diz exatamente a mesma coisa: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Jesus, de certo modo, ele aceita essa posição de ser apresentado por João Batista. A gente viu isso ontem na pregação do Gol. Então, se você quiser entender essa parte aí,
como que o caminho de Jesus foi preparado, qual a importância de se ter esse caminho de Jesus preparado, por que tinha que ser preparado, por que não era só Jesus chegar e acabou. Pô, você tem que ouvir a pregação de ontem, beleza? Jesus prega o Evangelho na essência é o seguinte, meus irmãos, é que a salvação vem de Deus, pertence a Deus, e a gente se garante somente nas obras de Jesus Cristo, é somente pela fé nas obras de Jesus Cristo, é pelas obras de Jesus, não as nossas. Essa é a salvação, pela graça mediante a fé nas obras de Jesus. Depois disso tudo, João Batista é preso. Então, em paralelo à história de Jesus, o ministério de Jesus começa a crescer e o ministério de João Batista vai decaindo, porque ele é preso por pregar a verdade, por pregar a vontade de Deus. Ele é perseguido por um homem cruel chamado Herodes. Herodes é um inimigo do povo de Deus. Seu pai mandou matar todas as crianças que existiam naquela época para tentar matar Jesus Cristo. Agora o filho de Herodes também vai perseguir primeiro a João Batista, depois a Jesus. João Batista, num momento de fraqueza, pede para 2 dos seus discípulos irem até Jesus e perguntarem para Jesus assim: poxa, você é aquele mesmo que tinha que vir ou a gente vai ter que esperar outro? A gente não sabe quanto tempo João estava preso, a gente não sabe como é que estava a cabeça dele nesse momento, mas eu sei que é um momento de fraqueza, Jesus responde da seguinte maneira, olha só que texto maravilhoso. Lucas 7, verso 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que deveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém. A primeira lição que esse texto traz para a gente é que até os mais fortes na fé precisam ser fortalecidos. Poxa, se você entender bem a história de João Batista, 2 profetas falam sobre o seu nascimento. Malaquias no capítulo 3, Isaías no capítulo 40, falam que um homem de Deus se levantaria para preparar o caminho do Messias. Alguns capítulos antes aqui no Evangelho de Lucas, a gente vai saber que quando João Batista ainda estava na barriguinha da sua mãe, na barriguinha de Isabel, ao ser Isabel visitada por Maria, e Maria já grávida de Jesus, João Batista, na barriga da mãe dele, se enche do Espírito Santo de Deus. João Batista é aquele que vai estar naquela cena maravilhosa, em que os céus se abrem, uma voz do céu é ouvida, a voz do Pai. O Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, desce sobre Jesus Cristo, a Trindade vista, revelada na história. João Batista está nessa cena. João Batista diz assim: cara, eu não sou digno de amarrar suas sandálias, como é que eu vou te batizar? João Batista é esse agora que chama 2 dos seus discípulos para dizerem para Jesus assim: cara, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou eu tenho que esperar outro. Vocês conseguem entender, cara, como que pessoas grandes na fé, tão grandes quanto João Batista, podem em algum momento das suas vidas, assim, por uma prisão, por uma doença, por um diagnóstico, por uma depressão, por qualquer tipo de tragédia, essas pessoas podem tantas vezes assim fraquejar, duvidar.
o que eu acho bonito nesse texto é que logo depois que Jesus faz isso tudo e dá essa resposta, no verso 28, Jesus diz assim, olha só, o homem que era seu primo, que foi profetizado, o homem que estava cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe, esse homem duvida. Jesus diz sobre ele no verso 28, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Cara, só Jesus diz essas coisas, não é? Imagina você pôr um líder, você acha que um pastor, você acha que eu não posso enfraquecer na fé? Você ocupando a posição que você ocupa aqui na igreja, você acha que você não pode fraquejar também? Imagina só, no momento em que a gente for mais fraco, Jesus olhar para a gente e dizer algo nesse sentido, né? No momento em que João fraquejou, Jesus diz assim, olha, João, maior de todos, dos nascidos de mulher. Alguém aqui nasceu sem ser de mulher? Alguém? A medicina consegue isso já hoje? Alguém nascer sem ser de uma mulher? De todo mundo, é o que Jesus está dizendo, ó, de todo mundo que viveu até agora, não tem ninguém maior do que esse cara aqui, ó, que mandou os discípulos me perguntarem se sou eu mesmo, ou se tinha que vir algum outro. Imagina você na posição dos discípulos de João Batista aqui, né, usando a expressão do Marcão, que sanhaço. Cara, vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo. Pô, como assim? O que a gente vai fazer? E eles vão e perguntam direitinho, né, palavra por palavra, eles perguntam mesmo, cumprem a missão. Cara, esse texto é maravilhoso demais. Quando a gente olha para a história bíblica, né, a gente olha para a história de Elias, por exemplo, né, um grande profeta, a Bíblia vai dizer que Elias era um homem como nós, né? Tiago vai dizer isso, vai fazer questão, ó. Elias era humano como nós. Ele orou, parou de chover. Ele orou, voltou a chover. E a terra deu seus frutos. Elias era humano como nós, irmãos. Dá para acreditar que Elias era humano como nós, né? Cara que foi arrebatado, dá para acreditar nisso, humano como nós. Elias vence os profetas de Baal, desce fogo do céu, ele zomba dos profetas, joga água no altar para dificultar mesmo o trabalho de Deus, né? Deus falou, vai lá e faz. Aí ele, então vou começar a jogar água, joga água, desce fogo, queima o sacrifício. Momentos depois Elias está numa caverna, triste, né? Sem saber o que fazer, mas ele é visitado por Deus. A segunda lição que esse texto apresenta para a gente é que Jesus não rejeita os seus discípulos, nunca. Jesus nunca rejeita os seus discípulos, mesmo que eles fraquejem. Lembra dos 11? Os 11 amigos de Jesus o abandonaram, os 11. Jesus avisa para eles, vocês vão me abandonar. Na quinta-feira mais dramática da história, né? Na quinta-feira da ceia, na quinta-feira em que ele foi traído, ele fala para os seus discípulos assim, vocês vão me abandonar, todos vocês vão me abandonar. E eles dizem, não, a gente não vai te abandonar. Se for preciso morrer, a gente morre, mas a gente não te abandona. E todos o abandonam. Naquela mesma quinta-feira, Jesus diz para os seus discípulos, na mesma quinta-feira, todos vocês vão me abandonar, mas eu vou encontrar vocês na Galileia. Ou seja, todos vocês vão me abandonar, mas eu vou atrás de vocês. Vocês podem não cumprir o que vocês dizem, vocês são imperfeitos, mas eu vou cumprir tudo até o final. Entre o dia do abandono e a reconciliação na Galileia, texto que a gente ouviu recentemente aqui, existe a cruz do Calvário, meus irmãos. É isso que nos garante a cruz de Jesus Cristo. Entre o abandono e a reconciliação, a cruz de Jesus, sempre no meio. Lembra de Tomé? Só se eu tocar. Não acredito. E Jesus diz para Tomé, Tomé, toca, para que você creia.
Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus, quando reencontra com Pedro, não é Pedro que busca Jesus, é Jesus que busca Pedro. Quando ele reencontra com Pedro, ele não diz assim: pô Pedro, por que você me odeia, cara? Te amei a vida toda, fiz tudo por você, você me abandonou, você falou que ia morrer, não morreu, você me negou 3 vezes. Ele não diz isso. Ele fala assim: Pedro, você me odeia? Não, ele diz: Pedro, você me ama, cara. E ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você é o pastor do meu rebanho, cara. Você me abandonou, mas eu não te abandonei. Quando os discípulos de João perguntam para Jesus assim: você é aquele mesmo que tinha que vir ou vem outro? Jesus podia ter dado várias respostas. A minha resposta seria assim: qual é, meu irmão? Que isso? Pergunta é essa? Lembra da resposta de Jesus para os fariseus também? Manda um sinal para a gente. Vai ter sinal nenhum. Vocês vão ver o sinal de Jonas. Ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, né? A minha resposta seria: como assim? Jesus poderia ter respondido sim. Né? Você é aquele que tinha que vir? Você é o Messias? Aquele que tinha que vir significa, na cabeça dessa galera aqui, o Messias. Você é o Messias? Você é o Filho de Deus, Salvador do mundo? Ele poderia ter respondido sim. E eles iam voltar para casa com sim, e para a prisão iam visitar João com sim. Olha como que Jesus responde. Verso 21. Naquele mesmo momento, curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. E sabe o que vai acontecer aqui, irmãos? Jesus vai citar o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, que é Isaías. Então Jesus vai pegar o texto de Isaías 35, versos 5 e 6, e Isaías 61, 1. Esses textos são altamente messiânicos. Os discípulos de João sabiam do que se tratava. Antes de conhecer isso, eu me perguntava assim: por que Jesus não disse também sim? Mas Jesus, ele cumpre diante dos olhos daqueles discípulos de João as profecias de Isaías na frente daqueles caras. Cara, você imagina um momento com Jesus, naquele mesmo momento, pode ser naquela mesma hora. Imagina você passar 1 hora com Jesus e ver Jesus curando os cegos, curando os surdos, ressuscitando mortos, pregando o Evangelho. 1 hora com Jesus, vendo as profecias de Isaías cumpridas. Jesus recita Isaías para os discípulos de João Batista e diz para eles assim: vai lá, fala para João o que está acontecendo. Ou seja, as profecias de Isaías estão sendo cumpridas. O Messias veio. Finalmente, o Messias veio. Aleluia. Você não tem que esperar mais nada. Você não tem que depositar a sua esperança em mais ninguém, João Batista. O Messias chegou para sempre. Uma aplicação para a nossa vida: escolha passar os próximos dias ao lado de Jesus, ainda que você esteja fraco. Ou melhor, principalmente se você estiver fraco, escolha passar os próximos dias com Jesus. A gente está nesse pré-retiro, e depois vai ter o retiro, e depois vai ter o pós-retiro. Cara, é agora, não espera para sábado não espera para a semana que vem. Escolha agora, a partir de hoje, viver essas preciosas horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo. Essa é a parte que eu sempre canto. Foi mal, galera.
Mas esse hino é bonito demais, né? Preciosas são as horas, vocês lembram desse? Pô, só a galera raiz aí mesmo, hein? Que lembra. Preciosas são as horas com Jesus. Separe essa semana, não para você esperar se encher do Espírito Santo num retiro, encha-se agora do Espírito Santo, deixe-se encher, como no texto que o Marcão vai pregar aí. Já estou dando spoiler, ele mesmo não quis falar. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. É a partir de agora, meus irmãos, a partir de agora. Dedique sua vida em oração mesmo, dedique sua vida em falar sozinho, mas falar com Deus, dedique sua vida a conhecer a palavra dEle, meditar nessa palavra tão maravilhosa. Última aplicação: encontre forças em sua fortaleza. É Jesus que é a nossa fortaleza, a gente depende dEle, a gente tem que direcionar para Ele. Eu me lembro do salmista dizendo assim: o Senhor é a minha força. Quando o salmista diz isso, ele diz que ele não tem força nele mesmo, é o Senhor que é a força dele. Um contra-exemplo que você poderia pensar seria Josué, né? Ser forte e corajoso, Deus mandando ele ser forte e corajoso. Mas não é um contra-exemplo não, meus irmãos. Quando Deus fala para Josué ser forte, é que ele não era o suficiente, nunca seria. Josué seria forte como? Pela palavra de Deus. Deus falou para ele, seja forte e corajoso, porque Deus falou, tudo se criou. Ao seu falar, trouxe vida à criatura aos milhões. Pô, João, depois aí, hein? Cara, pela palavra de Deus que Isaías encontra forças, que Josué encontra forças, que João Batista encontra forças, que os homens e mulheres de Deus encontram forças. Nunca depende de nós, né? Nunca depende de nós, isso que é bonito. O Carson, que é um comentarista bíblico, ele vai contar uma história, vai fazer uma ilustração que é assim, ele lembra está falando dessa fé fraca, né? Em algum momento aqui João Batista fraquejou, né? Como eu fraquejo muitas vezes, e talvez você, não sei. Ele tenta narrar uma conversa de dois pais depois daquela noite dramática no Egito, que é a noite da libertação, em que o anjo da morte passa na casa das pessoas. Aqueles que não tinham o sangue do cordeiro na porta perderiam, né, seus primogênitos. Dois homens conversando no dia seguinte. Um fala para o outro assim: cara, essa noite foi terrível, cara. Acho que foi a pior noite da minha vida. Eu não consegui dormir em momento nenhum. Ficava só pensando no meu filho. Quando eu comecei a ouvir os primeiros gritos, eu fui para o quarto do meu filho e fiquei olhando para ele, para ver se ele estava respirando. E o amigo dizia assim: mas você passou o sangue na porta? Passei, porque Moisés falou, né, para a gente passar, eu passei. Mas mesmo assim, cara, fiquei acordado a noite inteira, fiquei olhando para o meu filho, fiquei pensando no que podia acontecer. E o amigo dizia: mas você passou o sangue na porta? Passei. E você passou também? Passei, cara, passei. Passei o sangue na porta. Estranhamente assim, dormi bem, eu nem ouvi os gritos, na verdade, só soube quando eu acordei. A história termina assim. A pergunta é: qual dos dois filhos ali foi salvo, né? Cara, foram os dois. Porque não depende da nossa fé, depende do sangue do Cordeiro. Eu fico pensando nos discípulos de João voltando para falar para ele. Cara, imagina essa cena. Jesus opera aqueles milagres, prega o Evangelho, né, aos pobres, né, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar a boa notícia aos pobres, né? É o que diz lá Isaías 61. Os discípulos de João voltam e dizem para ele assim: João, você não sabe o que aconteceu, cara? A gente em uma hora viu o que a gente nunca viu em toda a história.
Ele curou as multidões. As pessoas eram cegas, voltaram a enxergar, cara. Demônios foram expulsos, pessoas ressuscitaram. João, lembra do profeta Isaías, João? Tudo aquilo que ele falou, ele fez, cara. Com certeza é ele, João. E sabe o que é melhor, João? Que você, João, não precisa de você para ser salvo. A salvação é por Ele. Por mais que você tenha fraquejado, meu irmão, Ele não fraqueja jamais. É Ele que é a nossa segurança e a nossa fortaleza. Não vai ser por nada que você fez, João. Você fez muita coisa maneira, João. Mas com certeza somente por Ele. Ele que merece toda a honra e glória para sempre. Esse é o reino de Deus, meus irmãos. Pessoas fracas como nós, esse é o reino de Deus, encontram forças em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo e somente nele. Jesus é a nossa única fortaleza, confiamos somente nele, a nossa vida está garantida nele, a nossa salvação está garantida nele. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida, muito mais maravilhoso do que a gente pode contemplar ainda, Pai. Um dia nós veremos a tua glória, Pai. Senhor, será o sol da nossa vida, Senhor. Nós estaremos contigo para sempre. Tudo isso foi conquistado pelo teu Filho, Pai. Por mais que a gente seja fraco, Pai. Por mais que a gente enxergue tão pouco. Por mais que a gente busque tantas vezes o nosso reino e a nossa justiça. Ah, Senhor, ensina-nos a buscar o teu reino e a tua justiça, Senhor. Por favor. Aumenta a nossa fé, Senhor. A gente crê, mas a gente duvida tantas vezes, Senhor. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, Senhor. Nesses dias, Pai, antes do retiro, que a gente chegue aqui cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Que as pessoas lá fora vejam toda a diferença na nossa vida, Pai. Como foi orado aqui, Pai, que os pais vejam seus filhos totalmente transformados, Senhor. Seja como foi com Moisés, Senhor, com o rosto resplandecendo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que os pais vejam os filhos transformados, que os maridos vejam suas esposas transformadas, Pai. Que as esposas vejam seus maridos transformados, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa vida mude para a Tua honra e glória. Nós confiamos somente no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso socorro. E nós Te agradecemos por isso. Por mais que a gente mude, por mais que a nossa cabeça mude, por mais que a gente precise tomar remédio, por mais que a gente precise de uma opção de coisa, a gente sabe que o Senhor não muda. O Senhor é o nosso Deus, ao qual a gente chama de Pai, através de Jesus Cristo. Obrigado pela cruz do Teu Filho tão maravilhosa, Senhor. Como a gente gostaria de dedicar nossa vida, Pai, a Ti, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, derrama o Teu Santo Espírito sobre essa igreja, Pai. Faz assim nesses dias, Senhor. Faz assim, Senhor. Só o Senhor pode fazer, Pai. O Senhor é o mesmo Deus, Pai. Faz de novo, Senhor. Mais uma vez, Senhor. É o que a gente te pede, Pai. Pela Tua misericórdia, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.